essa forma de você tocar a música que veio da Europa para cá, particularmente depois da chegada de Dom João. Que aí começou um pouco dessa cultura de trazer a música escrita, da chegada dos pianos no Brasil, da introdução das músicas de sopro, né, dos músicos de sopro. Tem pesquisa bem interessante falando os grandes produtores de café. Então, as grandes fazendas, o cara tinha escravos de ganho especialmente criados e desenvolvidos para fazer música. Apesar da condição de escravizado, pelo menos os caras faziam alguma coisa, e isso desenvolveu bastante sob o aspecto da composição. Tanto os personagens como o Seu Chiquinho, né, que a gente vai pensando, que foram distribuindo a música aí pelo Brasil de maneira sem uma formação específica, né? Você vê que, por exemplo, eu vou usar o cavaquinho, se bem que o Seu Chiquinho tinha uma característica de tocar um cavaquinho afinado como o bandolim, o que depois a gente descobriu que também já vinha sendo feito tradicionalmente. Mas o cavaquinho, da maneira como nós tocamos, a gente chama de afinação natural, é um cavaquinho de afinação, é um instrumento de afinação aberta. Então, muito próprio, muito do congo, do calango, da folia de reis, assim como a viola, também é um instrumento de afinação aberta. Isso quer dizer o seguinte: você toca o instrumento, ele já dá uma tonalidade, ele já faz um acorde. Então, o cara na viola jogou e faz uma transação de 3 acordes, colocando em determinados lugares, o cara consolida toda uma forma de cânticos que cabem dentro disso, né? Seu Chiquinho já traz, eu não sei exatamente de onde veio essa influência de tocar o cavaquinho como um bandolim, então isso já pressupõe, de certa forma, alguma informação, porque não é absolutamente ingênuo, não veio exclusivamente da formação popular. Talvez, não sei se dentro de uma escola. Seu Geraldo falou uma coisa que eu achei interessante, eu não conhecia essa informação, que isso tem a ver com a formação jesuítica. Essa coisa de trazer as afinações em quinta, por exemplo, violino, violoncelo, né? Assim como o bandolim, e te dá uma possibilidade de maiores possibilidades dentro do instrumento, né? Escalas mais largas, uma extensão maior. Então, de certa forma, ouvindo, né? Seu Chico tocava um repertório também do choro, mas também da marcha, das canções, da seresta, ou seja, o rádio que se difundiu pelo Brasil inteiro, né? Se não trouxesse a formação específica de ensino musical, mas em todos os rincões do Brasil, o cara ouvia aquele choro de Luiz Americano, aquele choro de Pixinguinha, aquele choro de Jacó, mais recentemente, de Abel Ferreira. Então era muito comum, os primeiros grupos que você vê em vários lugares do Brasil, ninguém tinha formação musical consolidada. Os caras tocavam, né, auditivamente, memorizavam aquilo. Me parece que é o caso do Seu Chico, né? Mas ele veio assim num entroncamento de períodos, né? O Seu Chico já conheceu músicos bastante mais jovens do que ele, que já começaram a aprender música, né? E assim como eu pensei em um paralelo lá em um outro músico que eu conheci também já falecido, que era o Seu Darcy, que era essa coisa também do músico de ouvido que fazia super composições, mas não sabia ler uma pauta, né? Sabia o que era uma tonalidade, mas não sabia escrever, então fazia da sua experiência, né? De tirar o som, de fazer, de se juntar com outras pessoas. E aí essa retomada, digamos, do ponto de vista do ensino através das escolas de música, dos projetos, eu imagino que isso tenha, sei lá, 40 anos, mais ou menos. Porque eu aprendi assim, dentro de projeto, né? Arrumei um professor, o cara me ensinou mais ou menos uma leitura, depois eu fui estudando a partir disso. Mas antes de estudar música, eu já tocava também de ouvido, assim, sem saber exatamente o que era, mas a minha vontade era tocar. Vou falar um pouco assim da possibilidade do encontro com o Seu Chiquinho, que foi bastante casual.
assim que eu mudei para o Espírito Santo, eu tocava numa casa lá em Vitória, no bairro de Santa Lúcia, chamava-se Voz e Violão. Voz e Violão iniciou em 93, ou final de 92. Não, 93, precisamente. Assim que eu mudei, um dos donos era meu cunhado à época, e um dos sócios era um amigo meu do Rio de Janeiro que veio para cá também. Então eles faziam música de terça a sábado. Todo dia tinha. Eu tocava voz e violão lá e comecei a conhecer os músicos da terra, né? Conheci um músico gaitista, que é de Vila Velha, que também era carioca, não faleceu ainda, está vivo, César Távora, e combinei de fazer o som. Pô, então a gente podia ir... E aí eu passei a vir a Vila Velha. E aí logo assim, menos de um mês depois, a gente veio tocar na Barra do Jucu. Aniversário de pessoas aqui, não vou saber dizer exatamente o nome, acho que é assim, Fernando. Não sei o sobrenome do Fernando, eu sei que ele é irmão do Rubinho, jornalista. E ali, a partir dali, disseminou, e eu achei a Barra maravilhosa, pô, praia, lugar bonito, me levaram ali na Concha, eu fiquei, pô, que lugar fascinante. E aí, pouco tempo depois, o meu pai veio me visitar, aí eu falei, pô, pai, vamos lá na Barra, que é um lugar super maneiro. Aí fomos de ônibus, e quando descemos do ônibus, seu Chiquinho estava tocando. Eu já perguntei para alguém, parece uma porta ali na praia, e ficava assim meio na calçada mesmo. E eu não sei quem eram as pessoas que acompanhavam, não eram as pessoas que depois eu conheci melhor, o Dulce e Lobão e tal, isso foi depois, anos depois. Mas naquele momento eu não sabia quem era. Aí eu fiquei curioso, assim, de ficar ali sentado vendo o seu Chiquinho tocando aquele seu repertório de choro, né, de músicas brasileiras, e, às vezes agora até um tema internacional, assim, meio sambado, meio chorado. E aí essa foi a primeira memória. E passado um tempo, a gente já vinha fazendo um movimento meio que em prol do choro, lá em Vitória. A gente começou a montar uma formação para estudo das músicas, com alguns amigos lá. E isso culminou na montagem do Festival do Morro dos Alagoanos, que era num período de Femusquim, exatamente, era em setembro, ali próximo do 7 de setembro, e já nessa época o regional, com os Lobão, Dulce, seu Chiquinho, acho que é a esposa do seu Chiquinho, e o Geraldo. Ele tocava uma micro casaca e tal. Uma coisa pequena assim. Aí já foi a coisa de estabelecer mais um contato pessoal, mas também, infelizmente, não foi tanto assim. Aí eu vim, teve a inauguração da Casa de Cultura, ali acho que é onde é a unidade de saúde atualmente, né? É um negócio muito bacana, achei muito legal. E a gente teve a oportunidade de ter uns 4 grupos de choro nesse encontro. Aí, posteriormente, eu vi seu Chiquinho lá umas 2 ou 3 vezes lá em cima, umas 2 vezes aqui. Muito extremamente simpático, né? Muito sorridente, muito astral, assim. Aí foi isso. Infelizmente, não pude conviver mais particularmente com ele, né? Que era o meu desejo. Mas é mais ou menos como as coisas são, né?